Um livro duro, mas necessário. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar do 772, A Menina que Não Sabia Odiar. Primeiro que tudo eu quero agradecer à Porta Editora o facto de me ter enviado este livro, muito obrigado, foi muito gentil da vossa parte, e eu li este livro no âmbito do projeto da Dora Santos Marques do UOL, que ela faz sempre em janeiro. É um projeto que eu nem sempre participo, mas que eu acho que é necessário continuar a aparecer, porque, como esta mesma autora, que é uma sobrevivente de Auschwitz, diz, não podemos esquecer. Eu não li mais livros sobre o Holocausto este janeiro, tinha pensado ler, porque não sei porque o janeiro foi assim um mês muito desorganizado, eu não me consegui organizar a nível de tempo e portanto houve leituras que eu pretendia fazer que ficaram, mas que certamente a Dora no próximo ano irá organizar o UOL, e não quer dizer que durante o próprio ano civil eu não vá lendo coisas sobre o Holocausto, porque é cada vez mais importante. Este livro conta a história de uma menina de 3 anos que vai para Auschwitz com a mãe e que é vítima do médico da morte, o célebre médico da morte de Auschwitz. Ela não está propriamente em Auschwitz, está em Birkenau, mas são vizinhos, e ela sofre na pele aquilo que este médico sádico, horroroso, eu acho que não há sequer palavras para descrever o que ele fez a estas crianças. O livro acaba por ser não só duro nas descrições, mas em relação ao médico da morte acaba por ser também duro no sentido de nós intuirmos aquilo que eles sofreram. Isto para além daquilo que sabíamos. O aspecto para mim mais interessante deste livro é o pós-Birkenau, ou seja, o pós-campo de concentração. Esta senhora ainda está viva, portanto é uma das sobreviventes que ainda se mantém, cada vez vão sendo menos, e é por isso que eu acho que estes livros são cada vez mais importantes, porque quem os pode fazer em primeira pessoa, o tempo começa a escassear. E dizia eu que esta senhora que está viva acaba por nos dar a parte que eu achei mais interessante, ou pelo menos a parte que eu achei que nos poderia trazer mais novidades, que é a parte que não se passa no campo de concentração. E estou a falar daquilo que aconteceu pós-campo de concentração, como é que ela teve que viver, ela que tinha perdido, nós percebemos, os avós e o irmão no campo de concentração, ficamos na dúvida se ela perde a mãe, e depois toda essa procura da mãe e o pós-guerra, o pós-Segunda Guerra Mundial, no que diz respeito à União Soviética, visto que ela era da Bielorrússia. Portanto, aquela parte que eu achei mais interessante é, na realidade, o pós-campo de concentração. Digamos que nós apercebemos que depois da guerra há uma outra guerra que é preciso vencer. Nós percebemos que, obviamente, há traumas que ficaram, há formas de estar e de sobrevivência que acabaram por ser intuídas como comportamentos naturais e, essencialmente, há depois esta, eu quase que me atreveria a chamar outra guerra, de tentar recuperar os seus familiares, tentar perceber o que é que aconteceram aos seus familiares, no meio, num núcleo, não é um país, não é uma nação, num núcleo de países que se fechou, digamos assim, para o mundo, e que, portanto, era de alguma forma complicado fazer a reunião. Sobre esse ponto de vista, eu acho que esse aspecto é muito interessante. Este livro tem um prefácio do Papa Francisco, agora que se fala tanto do Papa Francisco, mas ele diz uma coisa, o prefácio é de 2022, 27 de janeiro, portanto tem um ano, e ele diz uma coisa que eu acho que é muito importante, que diz, e ele diz o seguinte: recordar é estar atento, porque estas coisas podem acontecer outra vez, partindo de propostas ideológicas que pretendem salvar um povo
e acabam por destruir um povo e a humanidade. Estejam atentos a como este caminho de morte, de extermínio, de brutalidade. E depois há uma mensagem da Liliane Segre que diz: a história de Lídia é um fragmento do universo contracionário. O lugar maldito é Bricknell, os acontecimentos narrados são um jogo de dados com a morte. Um pano de fundo, a mais indizível tragédia do século XX. O ano zero da civilização. Porquê continuar a falar disso? Por dever. O dever da memória, agora e sempre, como um mantra do terceiro milénio. A palavra-chave é memória, aquela categoria especial que, se exercitada, nos permite manter a democracia de boa saúde. Quem, pelo contrário, esquece, está mais exposto aos perigos da intolerância e da violência. Mas como nos vacinarmos contra este odioso vírus? Estudando a história e aplicando a Constituição da qual tudo deriva. Às raparigas e aos rapazes que folhearão estas páginas, desejo um bom futuro, liberto da sombra do passado. Esse tempo que não passa para quem, como eu, se sinta ainda um pouco sobremesso e um pouco salvo. Ora, este livro é tanto mais interessante se pensarmos que esta senhora, esta jovem na altura, que acaba por ser este número depois, durante o período que está em Bricknell, e que deve ser outra coisa muito traumática, porque sendo tatuagem os acompanha a vida toda, não é algo que eles têm. Se por um lado é a prova de que sobreviveram, por outro lado é a recordação daquilo que lhes aconteceu. Mas estava eu a dizer, este aspecto é tanto mais interessante que esta senhora nem judia era. E, portanto, sobre esse ponto de vista, era da Bielorrússia. Portanto, sobre esse ponto de vista é muito interessante, nós temos aquela ideia feita de que campo de concentração era só para os judeus, que o extermínio era apenas dos judeus, e na realidade era muito mais do que isso. Este livro tem passagens muito interessantes. Há aqui outro papelinho que diz ler, portanto vocês vão ter que me aturar, e que diz assim. Isto é quando elas chegam a Bricknell. Alguns soldados alemães dividem os recém-chegados em duas filas. A umas dezenas de metros atrás de nós, outros vigiam do cimo de uma torre de tijolos. Nós vamos parar à fila da direita. Muitos vão parar da esquerda, escolhidos entre os mais idosos, provavelmente entre os que são considerados mais fracos e frágeis. Há poucos indícios que permitam deduzir como vai acabar. Não há palavras, só resignação. Faltam energias para qualquer revolta. Falta a força para tornar eficaz qualquer tipo de rebelião. Cheiro mal, e a minha mãe também. E todos os que acabaram de descer do comboio cheiram mal. No entanto, aquele odor é a única coisa amiga, familiar, num mundo estranho. Onde é que viemos parar? Ninguém fala, ninguém dá explicações. Estamos aqui e pronto. Do ladrar dos cães nunca me esqueci. Ainda hoje, quando um cão ladra na rua, a minha mente volta aqui, a esta garça suspensa entre a neve e o vento, enquanto os militares berram numa linha desconhecida. Muitas vezes os SS, virei a saber que se chamam assim, aparecem enquanto durmo, em sonhos que parecem reais e que me fazem acordar de repente, à meia da noite, suada, assustada, a tremer. Gritam sem que eu compreenda o sentido das suas palavras. E depois cospem, dão gargalhadas de desprezo, lançam-me olhares cheios de ódio. Portanto, isto é atroz e isto é algo que não pode ser esquecido. É um livro que está muito bem escrito na primeira pessoa, portanto ainda incomoda mais. Não podemos dizer que ela conte nada que nós não saibamos, mas este discurso na primeira pessoa é atroz e faz deste livro um livro que vale a pena ser lido. É um livro muito interessante sobre esse ponto de vista e é um livro que eu aconselho, lá está, como memória de um tempo que não podemos esquecer, para que esse mesmo tempo não regresse. Porque se ontem foram eles, hoje podemos ser nós. Porque não temos olhos azuis, porque não temos cabelos louros, porque já somos velhos, porque as razões são múltiplas e desculpem que vos diga, mas todas elas idiotas. Tanto mais que esta jovem era da Bielorrússia, não era judia e foi parar ao campo de concentração e sofreu tanto como os outros que lá estavam. Era cristã, católica,
Há neste livro uma coisa, há um postal do encontro dela com o Papa Francisco, não sei se vocês conseguem ver, mas há aqui esta fotografia. O próprio Francisco no seu prefácio fala inclusive deste reencontro, fala inclusive deste encontro e de uma forma sumária. O prefácio dele é muito curto, portanto vale a pena ser lido e é muito interessante que depois disto tudo ela assuma que não consegue odiar. Porque eu acho que o mais fácil seria, na realidade, odiar. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre 772, a menina que não sabia odiar. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.